da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos dando por iniciada a nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Deus, a misericórdia de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de aprendizado e crescimento espiritual. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, continue conosco. Semana passada o Eduardo começou falando sobre Deus, falou muita coisa, e nós buscamos então continuar, por orientação do departamento de doutrina, continuar falando sobre Deus. E aí quando eu recebi a tarefa, eu fiquei super nervoso. Como eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? De algo que eu não sei? E realmente a gente vai fazendo as leituras e vê que realmente não sabe nada sobre Deus. E emociona, porque se transporta para uma grandeza imensurável para a gente. E nos coloca numa situação bem mesmo pequena, mas ao mesmo tempo com potencialidades de crescer, de alcançar algo maior. Aí nós buscamos no Livro dos Espíritos, em A Gênese, que fala desse assunto, daí nos apegamos a Emmanuel, a Miramês, a Joana de Ângeles, a Bezerra de Menezes, estas nossas anotações. Então vamos fazer um estudo assim de forma simples, porque não tem como complicar, porque apesar da grandeza do Pai, tem que ser estudado de forma simples para a gente entender. Então nós vamos ler aqui essas questões e vamos ver. E antes de começar, eu não anotei, porque houve um esquecimento, nós estamos lendo lá no grupo de estudos o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. E lá no início do primeiro capítulo, ele fala sobre o fluido cósmico. Eu vou ler 2 trechinhos aqui do livro, para a gente ter uma ideia dessa dimensão de Deus. Fala assim: plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Começa falando isso. E fala que nós somos co-criadores. Nós ajudamos a Deus co-criando. Ele é o Criador, mas nós o ajudamos também na criação. Que beleza! Então nós somos importantes, somos filhos de Deus e o ajudamos. E um pouquinho mais à frente, ele fala das inteligências, dos espíritos, e diz assim: de vez que o Espírito Criador pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, olha só, ele colocou a situação nossa de espírito. Aí fala dos impérios estelares. Devido à atuação desses arquitetos maiores, aí já está falando dos espíritos mais evoluídos, e até espíritos mais evoluídos do que Jesus. Parece soar mais evoluído que Jesus, sim, porque Jesus é o máximo para nós aqui na Terra. Mas existem espíritos mais acima, e sem diminuir a condição de Jesus. Pelo contrário, dá mais grandeza a Jesus. Então, devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intergalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos
com admirável uniformidade coordenadora. Tudo perfeito, tudo em equilíbrio, porque Deus existe. Porque Deus está controlando tudo pelas suas leis divinas. E aí nós botamos ali Deus, Pai Criador, atributos da divindade, porque começa na questão 10. E nós fizemos assim, nós vamos estudar da questão 10 até a 20ª. E da primeira parte, falando de Deus, atributos da divindade, panteísmo. Recentemente o João Luiz falou bastante sobre o panteísmo aqui, nós vamos passar um pouquinho. Conhecimento do princípio das coisas. Aí está em O Livro dos Espíritos. Nós, em vez de lermos a questão completamente, até porque não foi determinada essa função, nós fizemos um resumo, a ideia principal da questão, das questões. Então, aí fala da natureza de Deus. O homem não consegue compreender a natureza do Criador, falta-lhe um sentido. Não podemos ainda compreender Deus completamente. E aí nós anotamos algumas coisas que eu não botei os créditos, porque, como eu falei, está nesses espíritos que eu citei no início lá. A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva. Então, cada um de nós está numa posição evolutiva. E nós vamos sentindo algumas coisas em relação a Deus de forma diferente. Uns sentem mais, outros sentem menos. Uns compreendem mais e outros compreendem menos. Somente Deus se conhece. Deus se conhece completamente. E através do autoconhecimento, nós vamos nos conhecer também. O que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos, mas nós conhecemos a vida do outro. Já começou. Porque a gente não sabe nada sobre nós, mas nós sabemos o que o outro tem que fazer para viver melhor, nós damos opinião, nós interferimos, nós queremos armar rede na casa do vizinho. É sério. A ansiedade de conhecimento pode nos levar aos extremos. Então, a gente querendo aprender tudo ao mesmo tempo, a gente pode se tornar uma pessoa extremista. Quando eu digo, não, só a minha religião é a que vale, a gente não respeita a forma do outro também chegar ao mesmo ponto que é Deus. Porque todos chegaremos, até o ateu, até o outro que tem outra forma de acreditar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu estou seguindo por esse caminho, que é o Espiritismo, o conhecimento que nós temos, eu acredito nisso. Por que o outro, que professa uma outra religião, não chegará a Deus também? Claro que vai chegar. Então, essa ansiedade, a gente tem que ter cuidado com ela. Toda ansiedade é perigosa. Ainda na 10ª questão, basta, por enquanto, saber que ele existe e aprender algo mais sobre os seus atributos. A gente, às vezes, quer saber como é que a mitocôndria, não sei o quê, aquela celulazinha ali, e vai para a discussão na sala de aula do nosso grupo, onde aí discute com um companheiro, quando o mais importante seria o quê? Compreender a opinião do outro, aplicar o Evangelho. A gente vai saber disso tudo. Nós, um dia, vamos desenvolver a asa da sabedoria também, do conhecimento. Mas por que eu vou discutir se é dessa forma, se é daquela outra forma? Eu ouvi uma vez um rapaz falar, aqui nós aprendemos o curso de passe. Aqui nos dá a orientação que André Luiz nos passa lá nos livros, e a Gênesis fala em relação aos passes. E aí nós aprendemos de uma forma. Aí se a gente vai numa casa espírita, onde a pessoa às vezes faz um estalo no dedo, sacode um pouco a mão, a gente não vai ficar criticando, porque é a forma como ele ainda faz. Então, uma vez eu ouvi uma palestra, a pessoa falou, olha, eu já recebi passe sacudido, passe fungado, passe não sei o quê, e eu estou lá, receptivo. Por que eu vou ficar criticando a forma do outro agir? E aí vai. Ainda apresentamos hábitos extravagantes e vícios perniciosos,
Como querer conhecer a natureza íntima de Deus? Se nós ainda aplicamos ainda esses atos, praticamos todos os dias. E que atos são esses? São escabrosos? Não. Às vezes, são coisas tão simples que a gente pensa que não é. Não é. Desdenha com o outro, olha para o outro atravessado, não concorda com a opinião do outro, já cria uma animosidade ali. É dessa forma. Agora, cada vício é uma porta fechada. Cada hábito inconveniente é uma tranca, uma chave fechada, na direção às belezas imortais da alma. Porque nós somos imortais. E o mundo futuro, o que nos espera são belezas. Onde as flores, o pessoal estava comentando que viu no Globo Repórter sexta-feira, flores, flores e flores. Ficamos encantados. Existem nos outros planetas mais evoluídos flores muito mais lindas do que as que existem aqui. Então nós estamos caminhando para ver mais beleza. Nós vamos olhar para o ser humano, daqui a um tempo o ser humano será mais lindo do que já é hoje. Então nós vamos encontrar mais belezas em tudo, porque a questão é evoluir, evolução. A questão 11, o mistério da divindade. É o que está lá resumido. Quando o homem, pela perfeição, se aproximar de Deus, ele o verá completo e compreenderá. Então, Jesus já compreende Deus além do que nós podemos imaginar. Alguns de nós já têm uma ideia maior, porque estamos buscando a evolução, vamos compreendendo. E vou ler a nota de Allan Kardec. A questão nós resumimos aí, como eu falei. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então não compreendo Deus ainda, porque eu ainda tenho inferioridade. Eu ainda tenho medos, eu ainda tenho angústias, eu ainda tenho um monte de encrenca que me impedem de eu compreender Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, à medida que a gente estuda, à medida que a gente busca se conhecer, à medida que a gente passa a observar o próximo como o verdadeiro irmão, a gente vai tendo essa consciência de conhecer mais Deus. Vai tendo uma ideia. Ainda sobre o mistério da divindade. O mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltarem ao homem sentidos para tal. Nós somos ainda muito endurecidos, muito duros. E conhecer Deus simboliza, como Jesus falou, se tornar criança, no sentido de ter assim a pureza da criança. Os caminhos para Deus são infinitos. Então, todos os caminhos levam a Deus. Então, se a gente estiver conversando com o nosso filho, ele, papai, fulaninho é evangélico, papai, fulaninho não acredita em Deus, a gente vai orientar. Meu filho, todos os caminhos levam a Deus. Ele é bom, ele briga na escola, ele bate no coleguinha, ele tira alguma coisa do coleguinha, ele risca. Não, então ele também é filho de Deus. E aí nós vamos entendendo isso. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes. Quanto mais nós espiritualmente crescermos, nós temos mais poderes. Mas é um poder de domínio? Não. Nós vamos ter poder de enfrentar as nossas dificuldades com segurança, com responsabilidade. Aí nós vamos ganhando esse conhecimento, nós vamos tendo robustez espiritual para enfrentar as dificuldades. O Espiritismo não vai nos salvar no sentido de, bom, vou à casa espírita, eu estou livre de tudo. Não. Ele vai me dar força para que eu enfrente uma prova que, sem o conhecimento espírita, não suportaria.
O conhecimento espírita vai dar força para que a gente não resmungue, mesmo diante das barreiras grandes do naufrágio, como foi lido aqui. Então, nós temos essa certeza. Levando a conhecer o mundo espiritual e as leis divinas, conhecer a intimidade de Deus é querer saltar para o inconcebível, é desrespeitar a harmonia da gradatividade. Se a gente quiser conhecer tudo ao mesmo tempo, não adianta. Como é que a gente vai fazer, num golpe de vista, uma faculdade? Às vezes a gente busca o caminho mais fácil. Bom, você faz a faculdade em 6 meses, mas isso não existe. Isso não existe. É um crime, quando as pessoas não compram o certificado. Então tem que ter uma graduação, vai ponto a ponto, todo dia. E todos os dias nós, nessa busca de nos conhecer, nós matamos, entre aspas, um leão. É cada dia uma encrenca que a gente enfrenta. A gente sai de uma, vem outra. Sai de uma, vem outra. E nós vamos passando pelas provas. Alguns ainda têm a dificuldade, ainda sofrem. Outros sofrem, mas não mostram o que estão sofrendo, enfrentam a prova do dia a dia, porque elas existem para serem cumpridas. E, além do mais, nós pedimos passar por essas provas, porque sabemos, em espírito, que estas provas vão nos dar um salto à frente, vão nos dar uma condição melhor ali na frente, e assim vai. Nós observamos que há espíritos encarnados entre nós, que eles passam pelas dificuldades e a gente nem percebe, nem nota. E a pessoa passa por uma, passa por outra. E ela vai desenrolando esses nós, soltando esses nós. Outros não, que eles fazem questão de apertar mais o nó. Aí reclama da mesma coisa dia e noite. Fora da caridade não há salvação, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Olha, ajuda o despertar, a despertar os talentos internos. Então, aqui o Espírito está pedindo para a gente ajudar a despertar os talentos internos que todos nós temos. Então, eu tenho um talento interno. Cada um de nós tem esse talento. A gente não valoriza. Nós achamos só que o outro é capaz. Não, o fulano é capaz, eu não sou. Eu lembro que, quando eu tinha 16 anos, eu via lá no quartel o pessoal da equipe de corrida, natação, e eu dizia, eu me achava incapaz de correr. Eu digo, não, mas eu não sou atleta. Depois, com 20 e poucos anos, eu me descobri um grande corredor. Então, não assim, de ponta, mas eu me saía bem nas corridas. De 10 mil candidatos, eu ficava entre os 100 candidatos correndo, e trabalhava, estudava e corria. Então, se eu tivesse me dedicado na época, talvez eu tivesse tido até mais medalhas, eu ganhei muitas medalhinhas de corrida, mas eu me achava incapaz. Eu ficava tímido para correr. Então, a gente tem que ver, avaliar, era só fazer um teste, vou correr, aguentar se correr 10 quilômetros, dá para correr, mas eu não fiz esse teste. Então, nós vamos ter que testar as nossas capacidades, que muitas vezes nós não temos a orientação. Então, nós vamos ter que fazer por nós mesmos. Nós percebemos melhor as leis divinas, o outro e a nós mesmos, quando praticamos a caridade. Quando nós fazemos o bem, nós vemos melhor o outro, de mais perto. Quando nós fazemos a caridade é força divina em todas as circunstâncias. A caridade, ela cabe em todos os cantos, mas a gente tem que prestar atenção na caridade verdadeira. Perdão das ofensas, benevolência, indulgência, atenção com o outro. É assim. A caridade é luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. Então, se eu quero ser iluminado fazendo a caridade, ela vem com mais facilidade. É a chave que abre muitas portas do saber. Porque se a gente observar, enquanto faz o bem para o outro, observar ali, às vezes, a gratidão no olho do outro. Às vezes, uma coisa tão pequena que a gente nem lembra daqui a tempos, mas a gente
quando recebe a informação de que você fez aquilo, e você nem acredita que fez o bem para o outro, dá uma satisfação, um alívio tão grande do coração. Então a gente pode fazer tudo. A caridade é o amor em movimento. Você está movimentando energias, forças para fazer algo pelo outro. Isso cabe em toda parte. A gente vê uma pessoa numa situação difícil, a gente às vezes não pode atender a pessoa, mas a gente telefona para o outro: fulano, pode ajudar aquele que está necessitando? E o outro ajuda. É como se você tivesse feito. E fica assim. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade. Então nós vamos conhecer Deus, sim, a partir disso aqui, da caridade, do amor ao próximo. Nós vamos melhorar e muito. Aí vamos entender, porque nós só vamos entender Deus quando eu compreender a mim mesmo e quando eu compreender o próximo. Eu vou compreender a mim mesmo para descobrir as minhas dificuldades e modificá-las, torná-las virtudes. E vou conhecer o outro, de como ele age, eu vou entender, eu vou respeitar. Eu não vou criar barreira, não vou criar preconceito, não vou criar dificuldade nenhuma para ele. Vou deixar ele viver, e ele vai deixar eu viver também do meu modo. Aí sim nós vamos avançando. Pensamentos puros. A 12, fala de pensamentos puros. É possível compreender alguns dos atributos do Criador. Nós começamos a conhecer alguns atributos do Criador. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Enquanto eu estiver pensando só em bem material, não abro espaço para conhecer a espiritualidade. Eu não abro espaço para ouvir as intuições que chegam a mim. Eu não abro espaço para nada. Nós conhecemos companheiros que dizem assim: olha, eu queria fazer isso que você faz, procurar uma religião, estudar o espiritismo, mas não está ainda na minha hora. Todos aqui já devem ter ouvido isso. Não está na minha hora. Agora eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Aí nós vamos fazer o quê? Entendê-lo, respeitá-lo. Não forçar. Não, mas você tem que ir. Se você não for, vai para o inferno. Longe disso. Então, o que é que vai arrastá-lo? É a nossa forma de agir. Embora capenga, mas é o que nós ainda fazemos. A evolução moral nos dota de pensamentos mais ou menos puros. Então, a nossa evolução moral é que vai fazer com que a gente tenha esses pensamentos mais purificados. Nos capacita perceber determinados mistérios, antes escondidos pela nossa incapacidade. Ontem nós falávamos lá no grupo de estudo, alguém falou, que a proporção que a gente estuda mais, vai tendo mais facilidade de aprendizado. A proporção que a gente faz o bem para o outro, mais facilmente a gente se desprende para fazer o bem para o outro. Então nós vamos nos desprendendo e fazendo sempre o bem. Vamos deixar de fazer o mal para fazer o bem. Que ainda fazemos muito mal. E vamos então fazer o bem. Ninguém está afastado da divindade. Qualquer um está sempre com Deus presente. Porque Deus está em nós, vibrando em todas as suas perfeições. Também está fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. Educados pensamentos, palavras e atitudes são a base para a aquisição da luz. Então, educar os pensamentos. O que tem eu pensar assim? O que tem eu falar dessa forma? O que tem de eu divulgar isso, de eu divulgar aquilo? Tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente está contribuindo para que o mal cresça. Então, nós não podemos contribuir com isso. O Evangelho nos liga por fios invisíveis a algumas das perfeições de Deus, e delas nunca mais nos apartaremos.
Então nós vamos desenvolvendo virtudes e as virtudes a gente não perde. Perdi a paciência, não existe. Perdi a calma, nunca foi calmo nem paciente. A gente perde a vontade de comer, que seria bom, não é? A gente perde o ônibus, que saiu na hora nós chegamos atrasados, mas perder paciência, virtude, a gente não perde. A gente só acrescenta. Só acrescenta. Tem um pavio curto, pavio desse tamanho. A proporção que eu melhoro, o pavio vai aumentando, vai ficando com um pavio maior para demorar mais a perder a paciência. O pavio não pode mais encurtar. Já foi assim, emendado. Agora está se expandindo. Daqui a pouco a gente vai levar 5 dias para dar uma resposta. Aí já dá a resposta na hora calma. Porque a maioria das brigas, das confusões, acontece pelo nosso orgulho de dar uma resposta à altura, de logo, logo, e com isso a gente se afasta de Deus. Como é que eu vou ter um pensamento puro? Não tem. O Evangelho nos liga por fibra que já foi. Questão 13. As qualidades de Deus. Atributos da divindade. Alguns de seus atributos, mesmo sabendo que existem outros fora do nosso entendimento. Aqui é uma forma didática para a gente ter ideia desses atributos de Deus. E está também resumido. Ele é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada ou criado por um ser que seria Deus. Então, Deus é eterno. Para a gente explicar, às vezes, a criança, a gente fala assim, olha, se Deus tivesse sido criado, teria um outro que o criou. Então, esse seria Deus. E se aquele tivesse sido criado, teria um outro que criou. Então, o outro é que seria Deus. A gente vai explicando assim, para a criança saber que Deus não tem início nem fim. Como foi explicado na semana passada. Imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis do universo não seriam estáveis. Nós é que mudamos muito. Nós vamos para lá, daqui a pouco vamos para lá, a gente muda muito de humor, de pensamento, de atitude. Poxa, agiu assim? Não esperava. Espere, que pode agir. Não querendo esperar, mas espere. Entenda que vai acontecer. Saiba que de nós pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. Mas sai. Porque nós somos ainda nesse caminho de evolução. Às vezes a gente quer que saia, mas controla. Imaterial. Se fosse material, estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é imaterial. Assim como o espírito também é imaterial, mas mesmo assim, há estudos mais aprofundados que dizem que nós somos um tipo de matéria. Deus é imaterial. As qualidades de Deus, continuando. Único. Se houvessem mais deuses, não haveria unidade de vistas nem poder no universo. Onipotente. Se não fosse, haveria alguém mais poderoso. Aí, esse seria o Deus. Soberanamente justo e bom. A sabedoria das leis divinas reflete-se nas pequenas e grandes coisas. Nós falamos agora das galáxias, mas nós também podemos mergulhar lá no íntimo das coisas pequenininhas. Estas qualidades de Deus são marcadas pelas nossas comparações pálidas. Então, essas comparações são para que a gente tenha uma ideia muito longe do que realmente é. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. Será que não existem sentimentos no universo maiores do que o amor? Deve existir. Ou então o próprio amor de forma muito diferente. Porque aqui na Terra mesmo, nós vemos várias formas de amor. No livro da Joana, Amor Imbatível, Amor, fala das várias formas de compreensão do amor. Imagina, estendendo-se isso para o universo, quantas formas de amar não existem? Muitas, infinitas. E aí nós vamos aprender tudo isso um dia.
Quando será? Vai depender de nós. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que o amor. Ele é, pois, o incomparável. Então não tem comparação para Deus. Não podemos comparar Deus a nada. E a ninguém, muito menos. Panteísmo. Unidade do Criador. Deus é um ser distinto das criaturas. Não confundir a obra com o autor. Então, nós vimos, quando foi estudado esse assunto, que a ideia do panteísmo é que nós somos pedaços de Deus. Quando desencarnamos, voltamos ao Pai, a nos religar. E aí algumas anotações também dos Espíritos. Deus é uma unidade dinâmica. Não é produto das coisas e inteligências. Único na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade divina. Mas mesmo as pessoas que acreditam dessa forma chegarão a entender corretamente no futuro. Então é importante que a gente saiba isso. Visualização do homem. A 15. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. Então, nos compararmos com a divindade é dar vazão ao orgulho e à vaidade. Quando nós também dizemos assim, olha, eu sou um missionário de Deus, eu sou o escolhido de Deus aqui para dirigir esse rebanho de ovelhas, a gente está errado em relação a isso, porque a gente, não sendo Deus, a gente quer ter, ou então, não, eu sou um pedacinho de Deus. Na Bíblia está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma forma de nos dar uma força. Você é a imagem e semelhança de Deus, mas numa proporção muito distante. Quando é nosso dever cultivar as virtudes assinaladas pelo Evangelho, ou seja, alegria nos nossos caminhos, perdão junto aos que nos ofendem e caluniam, o trabalho na altura das nossas forças. Nós temos que agir assim. Em vez da gente querer ser Deus, querer ser Jesus, não, vamos ser como Jesus um dia, mas vamos alimentar isso por enquanto, que é o que nós ainda não temos. A dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem compreendido. Nós vamos trabalhando essas coisinhas pequenas. Quando o Emmanuel falou para Chico ter disciplina, 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 eu depois fiz uma análise, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho essa disciplina, disciplina, disciplina. Chico já tinha essa capacidade de atender a Emmanuel. Então, a gente faz um pouquinho só de disciplina, eu ainda faço assim, um pouquinho só. No futuro, não, o Emmanuel vai me chamar, disciplina, aí eu vou já cumprir. Mas, por enquanto, não dá para cumprir ainda. Mas eu me esforço, mas não consigo. Chego atrasado e tal, muito ainda. E não é o ônibus, não, sou eu mesmo. Deus é Espírito. A inteligência de Deus se revela em suas obras, mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Então, alguém está ouvindo o som lá fora. É Rogério que está falando, quem me conhece. Essa voz está com ela rachada, é inconfundível, a turma está ouvindo. Mas a minha voz não sou eu, é um efeito, tá certo? Eu que estou falando, a voz está lá. Então, a obra não é Deus. A gente não confundir. Se Deus é perfeito, as pessoas às vezes fazem essas perguntas. Se Deus é perfeito e é Espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis. Deus é uma personalidade individual e não o conjunto de todas as coisas criadas por Ele. Falar de Deus e viver na sua vibração constante é a coisa mais sublime da vida.
Então, a gente observa que quando a gente está voltado para nós mesmos, buscando Deus, a gente se acalma, a gente fica mais paciente, a gente consegue fazer muita coisa que no chafurdo do dia a dia não daria conta. E não adianta a gente ficar nervosinho, como se diz, porque não vai resolver. Gritaria, nervosismo, impaciência não resolve nada. Não vai resolver daquela forma. Então, a gente tem que buscar forças aonde tem, porque nós temos força interna para isso. Não tem não, nós temos forças para não cair nessa armadilha de querer resolver a toque de caixa. Às vezes, externamente, o mundo está pegando fogo, mas você tem que se manter a calma. Tem que ser a direção da calmaria, senão o navio afunda. Nós estudamos já isso hoje. Os homens usam, Deus lhe pague, Deus lhe ajude, vai com Deus, Deus seja louvado, a paz do Senhor seja convosco. São mantras, são bênçãos, que nos cobrem de luz quando pronunciamos com amor e respeito. Então é bom dizer Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te acompanhe, seja feliz. É bom falar isso para o outro. Você está jogando bênçãos, não só para quem recebe aquele incentivo de bênção, mas para quem está junto de você. Você vai sair mais encorajado. Quem aqui não ouvia da mãezinha dizer? As antigas faziam muito isso. Vovô, vovó, titio, bênção, bênção, bênção. Eu estava conversando esses dias com uma amiga dizendo que eu imaginava assim, os meus primos, que teriam filhos, no meu entendimento, os filhos dos meus primos seriam meus sobrinhos, mas não são meus primos. Eu não entendi, eu achava que eram sobrinhos, porque eu fui acostumado a pedir a bênção aos filhos dos meus tios, que seriam meus primos. Então, uma coisa que eu confundia isso, mas depois eu fui entendendo. Não é permitido. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Nós só vamos, quando a gente aprender tudo que o mundo, que a Terra comporta, nós então passaremos para um outro planeta. Ou ficaremos aqui quando o planeta estiver buscando outros conhecimentos. Então Deus vai permitir que a gente tenha esse conhecimento lá para o futuro, mas não sabemos tudo aqui. Haja vista que todo dia tem descobertas novas, todo dia tem coisas novas chegando para nós. Você abre os olhos, tem uma novidade. Agora, uma invenção nova, uma solução para um problema que anos se arrastava sem solução, porque os espíritos, esses construtores maiores, eles estão trabalhando pelo bem da humanidade, estão buscando soluções pacíficas. Nós ainda achamos muitas soluções de guerra, está sendo mais fácil fazer isso, mas tem muita gente trabalhando pelo bem, buscando remédios, buscando modos de atender as pessoas com determinadas doenças. Há grupos de voluntários trabalhando no Brasil inteiro para atender as pessoas melhor, dar uma assistência à pessoa. Ah, mas o governo não faz. Mas tem pessoas que não querem saber do governo nesse sentido. Se ele não está fazendo, é porque não está podendo fazer, então vou eu fazer, aí vai e faz. E a gente se encanta quando a gente tem a oportunidade de ver uma reportagem de alguém fazendo bem, sem recurso, e a pessoa faz com todo amor. Aí Miramês falou, eu botei esse pedacinho que eu peguei na íntegra. A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar amor no coração, o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida no plano em que habitam. Basta o que já conhecem, como sendo uma misericórdia. Então, quer dizer, o que nós já conhecemos é por misericórdia. Nós ainda não buscamos mais conhecimento, nós estamos ainda nessa faixa
de guerra contra o outro e até contra nós mesmos. Nós estamos tirando a nossa vida, quando não é a física completamente, é fazendo de outra forma. Não é permitido ainda. A revelação é gradativa e o será sempre. A evolução científica deve acompanhar a moral. Nós avançamos muito na tecnologia, mas esquecemos de nos desenvolver moralmente. Daí surge o equilíbrio em todos os pontos de elevação e despertar do espírito. Não é permitido às almas recuarem no tempo e no espaço. As leis de Deus estabelecem somente o avanço. Eu retroagi. Não, não retroagiu. Parece que a humanidade está cada vez pior. Não, está melhor. Está melhor. É porque existem muitas coisas ainda para serem revolvidas. Porque também se a gente deixasse ali, fechadinho, com tudo de podridão ali dentro, quando é que ia resolver? É como nós estamos confortáveis, eu é que não vou querer saber se eu tenho raiva, eu é que não quero saber se eu ainda resmungo quando eu sinto uma dorzinha no pé, eu é que não vou querer saber se eu ainda falo mal do outro, eu estou lá, estou acomodado, aí eu estou bonitinho, eu não quero remexer nas minhas tendências, porque mudança dói. Já viram a borboleta, a lagartinha, quando se transforma em borboleta? Uma vez eu vi a transformação, demorou horas, e eu fiquei acompanhando o esforço que ela faz para sair voando. Então a gente tem que mexer com isso, nós não queremos mexer. Não é permitido às almas recuar. Então, as leis de Deus estabelecem somente o avanço. A escola do conhecer é infinita e é aberta, livre para todos. Todos têm condição de conhecimento. E nós aqui nos igualamos em busca do conhecimento. Eu conheço algumas coisas, você conhece outras coisas. Há coisas que nós conhecemos de forma comum. E você sabe mais um pouco dessa coisa comum do que eu. E você me ensina. E vai assim se fazendo o conhecimento geral de todas as coisas. Para que nós nos tornemos espíritos de sabedoria, de conhecimento verdadeiro. Conhecer a intimidade da matéria não deve ser esquecido. Claro que não, a gente deve conhecer as leis da física, física quântica, tudo isso. Mas não devemos nunca esquecer de Deus, de nós espíritos em busca. O véu se levanta. O véu se levanta à medida em que se depura, mas ainda precisa de faculdades que não possui. O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. A natureza tem seus segredos, mas não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Tudo que existe hoje já existiu sempre. Nós estamos descobrindo, estamos chegando. Então o véu está fazendo. Até o Espiritismo está levantando os véus da religião, e assim vai. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. A gente está sempre aprendendo, até com o que deu errado a gente aprende. Aí a gente aprende assim de uma forma meio forçada, mas nos deixa robustos depois. Aprendi com esforço. Mas olha, eu saí de casa às 4 da manhã, ia trabalhar, dali ia para a faculdade, chegava em casa 11h30 da noite, comia uma comida fria, 4 da manhã em pé de novo. Foi difícil, não foi? Mas aprendeu. Quantos daqui não leva, às vezes, a marmita para o trabalho e está ali, e come às vezes correndo, porque já tem que ir para outro lugar? Mas não é bom depois, quando você passa por aquela dificuldade? Eu nem ligo quando eu estou deitado na rede, lá comendo cuscuz com leite. Porque dentro das minhas possibilidades, eu consigo comer o meu cuscuz com leite em paz, porque eu trabalhei desde pequeno e quero continuar trabalhando. Não estou aposentado, eu estou desaposentado. Você se aposenta e se desaposenta para continuar trabalhando. Né? Então, daqui a um tempo, o Marcos é novinho aí, está lá trabalhando, maior dificuldade, privação da família, corre para lá e para cá. Quando ele se aposentar, tiver uma vida tranquila,
É direito dele, trabalhou. Aí pode comer cuscuz com leite, se sobrar. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. O conhecimento total pertence a Deus. Não podemos ter a pretensão de saber tudo. Nós não sabemos tudo de nada, gente. Nós não sabemos tudo de nada. Nós sabemos, sim, mas não sabemos tudo. Por que negar o aprendizado ao outro? Se você sabe fazer o que for, ensine para o outro quando lhe pedir. Porque é importante para ele querer, quando ele lhe pede. Então, o nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor. Como é que eu vou fazer para ser melhor a partir de hoje? Sabendo dessa grandeza de Deus, sabendo da grandeza dos Espíritos, o que é que eu vou fazer para ser melhor? Eu estou só ouvindo e falando. E quando é que eu vou botar isso em prática? Eu tenho que ver. Tem que começar agora, não é? Ah, não, você só fala. Sim, mas já estou falando, pelo menos. E antes, quando eu nem buscava isso. Ou então, não vou botar isso aqui não. Ih, achei isso aqui legal, mas não vou botar não, que eu ainda não faço isso. Trabalhar na fraternidade universal. É sentir a vibração da paz de Deus no coração. Conhecer os segredos do amor e passar o amor a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que nós temos que buscar. O segredo do amor. Descobrir a fonte da alegria pura e conquistá-la na sua plenitude. A alegria pura é uma coisa difícil de entender, porque nós vemos às vezes criaturas materialmente com dificuldades terríveis e estão alegres, estão felizes, e pessoas com facilidades em todos os sentidos e tristonhas, porque não é isso que faz a alegria ou a tristeza da pessoa. A alegria é uma conquista de cada um. Então você vai viver feliz se você for uma pessoa feliz. Não tem jeito. Ah, mas a pessoa passa por dificuldade? Sim, mas é feliz, é alegre, está sempre bem. Quando a gente não escamoteia. Porque às vezes a falsa alegria também é perigosa. Aí a gente fala, não, mas a pessoa estava no carnaval felicíssima. Já passou, mas me lembrei, vou falar. É aparente. É aparente. Eu sei que é. Eu já tive experiências onde no dia do carnaval as pessoas se diziam felizes e estavam totalmente infelizes. Levantando esses véus, seremos felizes. A ciência humana, ainda faltam duas, rapidinho. A ciência foi dada ao homem para seu adiantamento, mas há limites estabelecidos. A ciência tem condições de ajudar e revelar certos segredos da natureza, porém dentro dos limites que a evolução humana comporta. Negar o valor da ciência é negar os próprios esforços dos homens por melhores dias. As revelações são relativas ao tamanho espiritual de cada criatura. Se a gente chegar agora para um irmão, aqui não é ciência, mas vamos agora para a religião. Se nós chegarmos para um irmão protestante e falar para ele que existe a reencarnação, ele não terá tamanho espiritual para entender isso. Agora, se a gente falar que Deus é bom, que Deus é justo, ele já vai entender um pouquinho. Se a gente falar que fazer o bem é legal, ele vai entender. É como está lá, que Kardec nos chama a entender, puxar pela essência moral da religião. Então, alguns vão entender rapidamente, outros não. Revelações espirituais. Quando é conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Quando é conveniente, Deus permite. A extensão do saber é infinita. Deus, nosso Pai Celestial, apresenta a fonte inesgotável. Assim, o Espírito utiliza-se de todos os meios possíveis para acessar essas informações. As revelações espirituais e científicas não escolhem lugar. A mediunidade, os sonhos atestam revelações. Então, nós aprendemos aqui
na conversa, e aprendemos também quando nós dormimos, aprendemos no mundo espiritual quando desencarnamos, aprendemos através da mediunidade que os espíritos falam ou que nos intuem. Nós, às vezes, achamos soluções para algumas coisas, porque os espíritos nos intuíram e nós estávamos concentrados na oração, pedindo, batendo a porta, através da oração, pedindo aos espíritos que nos ajudassem. Não que eles resolvam o nosso problema, mas que eles nos dê uma forma da gente achar a solução. E vai aparecer, se tiver merecimento e se for para o nosso bem. Agora, em A Gênesis, nós fizemos algumas anotações. Eu acho melhor parar por aqui, porque nós já avançamos no tempo. E aí, eu acho que fica bom a gente parar aqui, porque senão a gente vai ainda ficar uns 10 minutos falando e não é o objetivo, tá certo? Aí, numa outra oportunidade, com certeza esse assunto será recorrente, ele voltará. Mas, Rogério, Deus existe, eu não vejo Deus. A gente vê o ar existe. Não é? A luz está apagada, então não existe eletricidade aí. Mas quando eu aperto o botão, acende a luz. Então a gente percebe, a pessoa não enxerga, mas ela sente o perfume da flor. É porque a flor existe. Então, dessas formas simples, a gente ensina as crianças. Mas, pai, eu não vejo Deus. Então, fecha o olho, meu filho. O que é isso? É o vento. Como? Se você não está vendo o vento, como é que você está dizendo que é o vento? A criança vai entender, e nós vamos entender dessa forma. É a única maneira fácil e melhorzinha para eu ficar confortável do entendimento de Deus. E sabendo que essa majestosidade de mundo que Ele criou para nós. E dando essas possibilidades da gente buscar, tudo já está pronto. Nós vamos só que nos esforçar para moldar essas coisas, para fabricar outras coisas melhores. E também nós precisamos ser trabalhados. E eu preciso ser trabalhado, porque ainda sou muito duro. Então, eu vou trabalhando meu coração, vou trabalhando a minha mente, para que eu melhore. Aí todos vão olhar para mim, uma luzinha ali, uma lamparinazinha. Aí eu vou olhar para vocês outras lamparinazinhas mais acesinhas. Daqui a pouco a gente é uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 500. É assim que vai acontecendo. E nós vamos assim entrando na intimidade de Deus. Vamos entendendo, fazendo o bem, sendo melhor, sendo amigo, sendo companheiro uns dos outros. Que é dessa forma que a gente chega a Ele. Que Ele nos abençoe. Aí você quer que eu faça?